Fala galera, beleza? Como foi dito anteriormente aí na introdução do vídeo, vamos falar hoje do nosso maior ídolo, Roberto Dinamite, para quem o conheceu como Roberto Dinamite. Mas vamos lá. Carlos Roberto de Oliveira nasceu em Duque de Caxias no dia 13 de abril de 1954 e jogou 21 dos seus 22 anos de profissionais pelo Vasco da Gama. Ao todo, Roberto Dinamite é o maior ídolo do Clube de Regatas Vasco da Gama, com 708 gols na história do clube e mais de 1.110 partidas, para ser mais exato. É o maior artilheiro do estádio de São Januário, com 184 gols, e foi considerado uma das 240 personalidades mais, né, pela revista Placar, como uma das 240 personalidades mais influentes do Clube de Regatas Vasco da Gama. Também é o artilheiro, né? Roberto Dinamite é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Com 190 gols. O maior artilheiro de todos os tempos do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Carioca, Roberto Dinamite fez aí 284 gols ao longo da sua carreira. Ele jogou no Vasco de 1971 a 1979. Como eu disse, marcando os 1.110, fazendo os 1.110 jogos e marcando 708 gols. Após isso, ele foi vendido ao Barcelona em 1979, mas ficou pouco tempo lá, 3 meses depois ele estava de volta aqui no clube. A contratação foi tida como uma das mais caras na época e foi realizada pela sua primeira esposa, que também era sua empresária no período, né? Roberto Dinamite marcou no Barcelona 11, marcou 3 gols e fez 11 jogos lá. Depois voltou ao Vasco de 1980 a 1992 e foi emprestado para a Portuguesa em 1989, né? Nesse meio tempo do contrato, foi emprestado e logo após encerrou sua carreira. Na seleção brasileira, Roberto Dinamite teve ali a sua passagem muito marcada por algumas questões boas e outras nem tanto, né? Ele foi ali à Copa do Mundo de 1978 e de 1982. Na primeira, ele foi convocado ali pelo então técnico da seleção brasileira e fez ali gols, participou do título mundial, né, de 1978, mas logo após, né, teve a maior tristeza ali de ser desclassificado na verdade, em 1978 foi desclassificado pela Argentina. Foi muito triste para ele no período. Em 82, o Roberto foi convocado para disputar o Mundial em cima da hora, né, na contusão do jogador Careca. Sua participação ficou restrita aos treinamentos, pois Tele Santana não o colocou em momento nenhum. A última participação de Roberto Dinamite na seleção brasileira foi em 1984, quando vestiu a amarelinha pela última vez no comando de Eduardo Antônio Coimbra. E em 1986, mesmo em grande fase, não foi convocado nem lembrado por Tele Santana para a Copa do Mundo do México. Na política, Roberto Dinamite participou aí como vereador em 1992 no Rio de Janeiro, e depois foi deputado estadual em 1998, se reelegendo em 2002, 2006 e 2010, né? Ele pertencia ao Partido do Movimento Democrático, o PMDB, e permaneceu até o fim do seu mandato, não se reelegendo para o período 2015-2019. Roberto Dinamite também foi dirigente do Vasco da Gama e um grande rival político de Eurico Miranda. Ele foi presidente do Vasco no período de 2001 a 2008 e essa rivalidade começou após a polêmica, né, do filho de Roberto Dinamite ter sido expulso, né, quem lembra aí, da tribuna de honra em São Januário. Eurico negava a versão e Roberto falava que foi isso que aconteceu realmente. Iniciou-se assim uma rivalidade política que duraria até 2008, né? Após isso, cara, no dia 21 de junho de 2008, a chapa Dinamite venceu as eleições para a formação do Conselho Deliberativo do clube. Eurico Miranda decidiu não participar do novo pleito na madrugada do dia 28 de junho, com participação de vascaínos ilustres, antes afastado do clube, e apoio maciço da torcida. O Conselheiro Deliberativo elegeu Roberto Dinamite o novo presidente do clube.
Em agosto de 2011, dia 8, para ser mais exato, foi reeleito presidente com 149 votos a 154. Roberto Dinamite chegou às semifinais da Copa Sul-Americana como presidente e terminou o Campeonato Brasileiro em segundo lugar durante o Brasileirão de 2011. Isso, o Vasco alcançou títulos. O último título da Copa do Brasil foi nesse ano com Roberto Dinamite ainda presidente do clube, né? Roberto Dinamite veio a falecer agora em 2022 e no dia 9 de janeiro, né, após passar por cirurgia de obstrução intestinal. Ele passava por um câncer e que estava prestes a, de novo, né, passar por quimioterapia. Em 20 de agosto, deixou o hospital, onde ficou internado por 2 semanas. O ex-jogador recebeu alta após passar por uma cirurgia no intestino em tratamento contra o câncer. Dinamite morreu às 10h50, no dia 8 de janeiro de 2023, no Hospital Unimed da Barra da Tijuca. O velório ocorreu no estádio de São Januário e seu corpo foi enterrado no cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias. Roberto foi um grande jogador, né, para o Clube de Regatas Vasco da Gama, incluindo aí alguns títulos como jogador, dentre eles o Campeonato Brasileiro de 1974, o Campeonato Carioca de 77, 82, 87, 88, 92 e Copa Ouro nos Estados Unidos. Roberto Dinamite ganhou vários e vários torneios, né? Torneio João Avelange em 1981, Taça Guanabara, ele ganhou aí 6 Taças Guanabaras, Taça Rio foram 3, né? E por aí foi. Roberto Dinamite é um grande ídolo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Teve seu primeiro casamento, né? Aí com sua primeira esposa, que foi sua empresária, e posteriormente também depois da morte da sua esposa por complicações renais da primeira esposa, Roberto Dinamite teve o seu segundo casamento e após o seu segundo casamento ele ficou com a esposa até o final da sua vida. O apelido Roberto Dinamite surgiu quando ele ainda era da base do Vasco, né? E foi tido ali por dois esportistas ali, né? Por dois jornalistas de esporte que cobriam o Vasco da Gama, que eram vascaínos, o Eliomário Valente e o Aparício Pires, que deram esse apelido para ele. E quando jogou contra o Internacional no dia seguinte no Jornal dos Esportes, estava estampado assim: Garoto Dinamite explodiu. Daí ele deixou de ser o Calu, como todo mundo conhecia, e Roberto foi então tido como Roberto Dinamite. Atualmente, Roberto Dinamite está sendo homenageado no Campeonato Brasileiro, né? É o Campeonato Brasileiro Roberto Dinamite esse, para poder homenageá-lo como o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. E também tem em São Januário ali a sua mística, né? Estátua, onde todos que vão a São Januário conseguem de um lado do campo ver a sua estátua e lá tirar uma foto e ver o Roberto comemorando naquela foto. Então, assim, naquela estátua, né, ali, Roberto foi muito bem representado nessa estátua, merecia demais isso mesmo. E essa é a história do nosso grande ídolo, Roberto Dinamite. Então, fiquem todos com Deus, aguardem os próximos vídeos aí. Como eu disse, toda terça, toda quinta e todo sábado, Vasco é História. A gente vai trazer aqui alguma história sobre algum tema importante relacionado ao Vasco e alguns lances aí, posteriormente, às fotos do Roberto Dinamite. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações vascaínas.